Se você quiser acompanhar esta aula, você pode baixar o arquivo de apoio e o link está na descrição deste vídeo, logo abaixo. O Excel ele é uma das ferramentas mais utilizadas no mundo e também uma das mais poderosas para armazenar, transformar e analisar dados. Sempre quando nós inserimos uma informação dentro de uma célula, essa informação ela é chamada de dado bruto ou também registro único. A união desses dados brutos é que vai gerar uma informação útil, e essa informação útil ou conhecimento é que vai nos auxiliar no processo decisório, vai nos fazer com que a gente tome decisões mais rápidas, tome melhores decisões. Então, compreender a forma como esses dados são inseridos dentro do Excel vai evitar com que a gente tenha algum tipo de problema. Por exemplo, se nós inserirmos um texto em uma célula no Excel, ele vai ser reconhecido e alinhado do lado esquerdo da célula. Se nós inserirmos um número dentro do Excel, ele vai ser reconhecido e alinhado do lado direito da célula. Mas, se eu utilizar um valor lógico como falso ou verdadeiro, ele vai ser reconhecido e alinhado no centro da célula. Para que a gente possa compreender melhor como que esse conceito se aplica, eu trouxe um exemplo, e esse exemplo aqui ele é a organização de dados brutos em colunas e linhas. Nós temos aqui a coluna de produto e a coluna de valor. Cada produto possui um registro único que é o valor que esse produto representa, e no final aqui nós temos um total, e esse total refere-se à soma desses dois valores desses produtos, e essa soma é 20. Eu fiz uma cópia desses dados e copiei aqui do lado exatamente igual. É possível perceber que nós temos os números alinhados do lado direito da célula e os textos alinhados do lado esquerdo da célula. Se porventura eu digitar de forma incorreta um registro único que é número e armazenar ele como texto, e eu posso fazer isso colocando uma aspa simples em qualquer célula e digitando um número e inserindo esse valor no Excel, a gente pode perceber rapidamente que nós temos uma soma que era para ser o valor 20, mas agora ela está com o valor 10. No momento em que nós modificamos a forma padrão dos valores dentro do Excel, as fórmulas ou as funções, que são recursos que nós vamos conhecer mais para frente, não vão identificar corretamente esses registros únicos, esses dados brutos, e vai fazer com que a gente tome decisões erradas, decisões incorretas, e vai prejudicar o processo decisório. Bom, agora que nós sabemos o que o Excel faz, deixa eu te mostrar como que o Excel é organizado. O Excel ele é uma ferramenta que ele é organizada em colunas e organizado em linhas. Essas colunas e essas linhas, elas possuem uma intersecção, e essa intersecção é o que nós chamamos de célula. Essa célula ela possui um nome, e esse nome é dado pela letra da coluna e também pelo número dessa linha. Então nós podemos definir que essa célula tem o nome de G5. Para que a gente possa encontrar mais rapidamente qual é o nome dessa célula, qual é a posição dela, você pode acompanhar o meu cursor aqui do mouse e eu vou levar você até a caixa de nome. Essa caixa de nome está mostrando para a gente G5 porque essa é a posição onde está selecionada a célula neste momento. E eu posso utilizar a caixa de nome para me levar para qualquer uma das células do Excel. Por exemplo, eu vou querer chegar na F20, digito F20, teclo Enter e ela vai me levar para F20. Retornando aqui para G5, eu quero mostrar para você que nós temos mais de 16.000 colunas para utilizar no Excel, assim como nós temos mais de 1 milhão de linhas para utilizar.
Se você quiser chegar na sua última coluna, para ver qual é a última coluna do seu Excel, basta você selecionar uma linha onde não tem nenhuma informação, clicar com o botão esquerdo e selecionar uma célula, clica no Ctrl e pressiona ao mesmo tempo a seta para o lado direito e você vai ser direcionado para a sua última coluna. Se você quiser ir para a última linha, você também seleciona uma coluna onde não tem nenhuma informação, seleciona uma célula qualquer e utiliza o atalho Ctrl, mantém pressionado e a seta para baixo. Você vai ser levado para a última linha, mais de 1 milhão de linhas. Para que a gente possa retornar para a célula que a gente estava anteriormente, lá no início, basta você pressionar e manter pressionado o Ctrl e teclar na tecla Home. Retornando, eu vou pegar a nossa célula de modelo aqui, que é a G5, e quero te mostrar que quando eu clico em cima da célula, a gente vê que nós temos um retângulo verde, e esse retângulo verde, do lado direito embaixo, ele tem um quadradinho, e esse quadrado a gente chama ele de alça de preenchimento. Essa alça de preenchimento, ela é um recurso extremamente importante e que vai fazer com que nós sejamos muito mais eficientes ao inserir dados dentro do Excel. E nós vamos conhecer muito mais desse recurso posteriormente. Mas deixa eu te mostrar aqui, olha o meu cursor aqui. Conforme eu vou chegando perto da célula, eu tenho o meu cursor que vai se transformar no momento em que eu chegar em cima da alça de preenchimento em uma cruz. Essa cruz, se eu clicar com o botão esquerdo do mouse e manter pressionado e eu arrastar, ela vai me possibilitar, e eu posso arrastar para onde eu quiser, eu estou mantendo pressionado o botão esquerdo do mouse, ele vai me possibilitar um dos recursos da alça de preenchimento, que é a cópia de dados brutos até o local onde eu desejar. Eu, nesse exemplo, quis chegar até a célula G9 e eu deixei isso de propósito para mostrar que não somente nós podemos selecionar uma célula, como nós podemos pressionar o botão esquerdo do mouse e arrastar ele até o local desejado, fazendo uma seleção de células. Essa seleção, ela se chama uma seleção contínua de células. Assim como, se nós quisermos selecionar células que não estão uma embaixo da outra, ou uma em cima da outra, ou uma do lado da outra, nós podemos selecionar células que estão em posições diferentes, fazendo o seguinte, por exemplo, clique em uma célula qualquer, mantenha pressionado o Ctrl e selecione outras células. E eu vou selecionando e você pode perceber que ela está marcando as células com uma cor diferente. E eu vou fazendo a seleção que eu achar necessário. Essa forma de seleção é uma seleção de células não contínua. Eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse para desfazer a nossa seleção. Vou jogar fora esses dados, selecionando eles e deletando. Além do mais, o Excel ele é apresentado em planilhas. Nós temos aqui essa interface que é apresentada para a gente e nós temos logo aqui embaixo essa aba que nós podemos chamar de Guia de Planilhas, e nós temos um nome que é o título desta planilha, que é o Excel, mas eu posso abrir quantas planilhas a memória do meu computador permitir. Isso quer dizer, eu estou abrindo planilhas aqui, eu abri 6 planilhas, todas essas planilhas elas vão formar o que nós podemos chamar de pasta de trabalho, isto é, a união dessas 7 planilhas juntas constituem uma pasta de trabalho. E as pastas de trabalho, se você acompanhar o meu mouse aqui em cima, você vai ver que essa pasta de trabalho ela possui um nome, e esse nome é o que é o Excel.xlsx. Esse é um dos formatos com que nós podemos salvar para que um outro usuário utilize. Existem ainda uma série de outros formatos que nós vamos ver posteriormente.
eu vou deletar todas essas planilhas que eu criei. Então eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse na que eu desejar, na planilha que eu desejar, vou ir até a outra e vou pressionar o Shift, manter pressionado e clicar com o botão esquerdo do mouse. Todas elas vão ser selecionadas ao mesmo tempo. Vou clicar com o botão direito e vou escolher o excluir. Retornamos aqui e eu quero mostrar que, além de nós termos planilhas e pasta de trabalho, dê uma olhada aqui em cima. O Excel, ele é uma ferramenta que ele divide os seus recursos através de guias. Essas guias, como página inicial, inserir, layout da página, fórmulas, elas são divididas em grupos. Dê uma olhada aqui na guia Fórmulas. Nós temos aqui Biblioteca de Funções, que é um grupo de dentro da guia Fórmulas que possui uma série de comandos. E esses comandos nós podemos escolhê-los e eles vão nos dar outras opções. Além disso, se eu escolher uma guia que tiver um grupo e nesse grupo que possui comandos eu tiver essa seta para o lado direito inferior aqui diagonal, eu posso clicar nela, que ela se chama caixa de diálogo. Essa caixa de diálogo vai me abrir outras opções. E isso mostra a quantidade de recursos que nós temos disponível no Excel através das suas guias, grupos e comandos. Além do mais, essa forma de organização, guias, grupos e comandos, é chamado de faixa de opções. Essa faixa de opções é uma forma de nós chegarmos mais rápido aos recursos, assim como nós temos aqui em cima, do lado esquerdo em cima, uma barra de acesso rápido a alguns recursos. Nesse caso aqui eu tenho o recurso salvar, que nós podemos ver aqui que nós temos um atalho para ele que se chama Ctrl B. Nós temos o famoso Ctrl Z, que é o desfazer, e o refazer, que é o Ctrl Y. Nós vamos ter informações mais detalhadas no decorrer dos tópicos, mas de uma forma geral o que eu queria mostrar era que existe uma faixa de opções e que os recursos são divididos em guias, grupos e comandos. Além do mais, uma parte muito importante e bastante falada no mundo das pessoas que utilizam o Excel é a respeito dos atalhos. Os atalhos, eles são uma série de combinações que nós podemos utilizar para que a gente seja mais eficiente ao utilizar o Excel. E isso é porque quem utiliza o Excel diariamente percebe que os recursos que a gente utiliza, eles se repetem basicamente todos os dias. Se a pessoa trabalha com dados qualitativos, ou seja, com texto, ou se trabalha com dados quantitativos, com números, se trabalha na área financeira, na área contábil, ela vai acabar utilizando recursos que são muito parecidos todos os dias. E os atalhos estão aí justamente para facilitar a nossa vida e fazer com que a gente seja mais eficiente, com que a gente utilize menos o mouse para clicar. E eu vou mostrar para vocês agora que um atalho ele realmente pode ser muito mais fácil do que deixar a mão no mouse e escolher os recursos. Então, por exemplo, nós temos dois tipos de atalho. O primeiro tipo de atalho é o atalho Alt, vírgula. Essa vírgula ela vai mostrar para a gente que o atalho Alt ele não necessita da tecla anterior para que o atalho funcione, para que eu possa chegar nesse recurso. A tecla Alt, quando eu pressiono e solto ela vai abrir, olha que interessante, ela abre para mim uma série de dicas de tela. E essas dicas de tela, elas são organizadas para que eu possa teclar no meu teclado a tecla C, por exemplo, eu vou teclar o C agora, e ele vai me abrir uma outra série de outras dicas de tela que vai me mostrar com que eu posso, ao invés de utilizar um mouse, utilizar o teclado para chegar em uma função, em um recurso, como eu vou pressionar o T aqui, por exemplo. E aí ele vai me dar algumas opções.
No nosso dia a dia, se eu, por exemplo, eu vou escolher aqui eu quero excluir todos os dados rapidamente, eu posso mostrar para você que se eu fizer Alt C, I e T, eu vou chegar mais rapidamente lá. Por exemplo, vou selecionar alguns dados, vou abrir a seleção, vou abrir a edição, desculpa, vou utilizar o 1 aqui, Ctrl Enter para preencher tudo ao mesmo tempo, e agora eu quero apagar tudo de uma vez só, então Alt C, I, T, e ele apaga para mim todos os dados de uma forma bastante rápida. Além do mais, além dos atalhos Alt, eu ainda tenho os atalhos que são chamados de atalhos Ctrl. Os atalhos Ctrl, diferente dos atalhos Alt, eles têm um sinal de mais do lado, porque eles precisam ser mantidos pressionados com a outra tecla que vai habilitar o recurso que a gente deseja. Por exemplo, para fazer o famoso copia e cola, que é o Ctrl C, Ctrl V, se você pressionar o Ctrl, soltar e depois pressionar o C, não vai adiantar nada. Então você precisa manter o Ctrl pressionado, e eu estou fazendo isso agora, vou pressionar o C junto, e aí nós vamos ter uma seleção onde eu posso levar para qualquer outro local, selecionar a F9 aqui e clicar em Ctrl, manter pressionado V. E esse que é a diferença entre o atalho Alt e o atalho Ctrl. Além do mais, existem ainda teclas de função. E as teclas de função, elas são, por exemplo, o F12, o F11, enfim, diversas teclas de função que nós podemos utilizar como atalhos para chegar mais rapidamente. Uma das teclas de função que eu utilizo que eu utilizo quase que diariamente é o F12. O F12 ele vai me possibilitar salvar o arquivo que eu estou trabalhando em um outro formato, com um nome diferente, em um outro local no meu computador. Ainda, além dos atalhos, nós temos ainda, bastante importante, nós temos uma série de opções em que nós podemos personalizar a utilização do Excel, e eu vou chegar nessas opções para você. Você pode seguir o meu cursor. Nós temos aqui uma guia que se chama Arquivo. O arquivo vai nos levar para uma nova interface, que se chama Backstage View, e nós vamos conversar mais a respeito dela, mas eu quero que você perceba que nós temos dentro dessa guia, nós temos uma série de comandos, e aqui nós temos o comando Opções, que vai abrir para a gente algumas opções que são bem importantes e que podem personalizar ainda mais o nosso Excel, pode transformar ele e facilitar a nossa utilização. Vou clicar em cancelar aqui para voltar. Vamos supor, eu quero mostrar alguns atalhos que são bastante interessantes. Vamos supor que nós tenhamos digitado um valor em uma célula, e você pode perceber que o meu cursor ele se manteve na célula H10, ele não foi movido para baixo, nem para cima, nem para um lado, nem para o outro. Essa operação de digitar uma informação, um dado bruto, e manter a célula selecionada, a gente pode fazer isso utilizando o Ctrl Enter. O Ctrl Enter, eu vou clicar nele agora mais uma vez, vai fazer com que eu mantenha a célula selecionada. Se eu digitar o Ctrl Enter e eu clicar somente no Enter, ele vai mover para baixo automaticamente. Então a gente sabe que se eu utilizar o Enter para inserir um dado numa célula, ele vai automaticamente ser movido para baixo a seleção. Se eu digitar o mesmo Ctrl Enter e utilizar Shift Enter, ele vai mover para cima. Shift mais Enter. E se eu, porventura, digitar o mesmo Ctrl mais Enter e teclar no Tab, ele vai me mover para a célula da direita. Se eu mais uma vez digitar o Ctrl mais Enter
e utilizar o Shift Tab, ele vai estar me levando para a célula da esquerda. Shift mais Tab. E aí a gente consegue chegar no final desse esquema, desses atalhos, que parece ser bastante interessante do ponto de vista de eficiência ao digitar dados dentro do Excel, e mostra pra gente que ao invés de eu digitar e clicar com o Enter e ficar clicando com o Enter, e eu preciso ir para o lado direito, na verdade, eu posso utilizar o Tab para ir para a direita, o Shift Tab para voltar ou o Shift Enter para subir. Esse é um recurso bastante inteligente de se utilizar. O que mais nós temos que eu posso trazer para vocês de conhecimento, que é atalhos, por exemplo, como o Ctrl mais e o Ctrl menos. Ctrl mais, ele vai nos dar uma coluna a mais ou uma linha a mais. Por exemplo, eu estou aqui selecionando toda a coluna F, nós temos aqui uma seta que está mostrando que eu estou selecionando toda a coluna, e eu vou utilizar o atalho Ctrl mais. O atalho Ctrl mais, ele me deu mais uma coluna. Vou utilizar o Ctrl Z para voltar e vou fazer exatamente a mesma coisa aqui, selecionando toda a linha 5, e vou utilizar o Ctrl mais, exatamente a mesma coisa, ele me deu mais uma linha, Ctrl Z para voltar. Além do mais, vamos supor que eu esteja digitando uma lista. Eu estou digitando uma lista. Vamos supor aqui Felipe, que é meu nome, Enter para descer, Isabel, Enter para descer. E eu quero repetir o Felipe mais uma vez. Ao invés de eu digitar Felipe mais uma vez, nós podemos utilizar um recurso que é um atalho, que é o Alt seta para baixo. O Alt seta para baixo, ele vai interpretar automaticamente aquilo que foi digitado no intervalo de células e vai me possibilitar abrir uma caixa de seleção que se chama Drop Down List, e eu posso escolher dentre as opções que já foram utilizadas. Eu posso repetir o Isabel aqui ou o Felipe, por exemplo. E esse seria alguns dos atalhos utilizados. Quanto à utilização dos atalhos, ele é muito conforme o uso do dia a dia, então você vai ensinando você mesmo conforme o uso. Existem uma série de listas que mostram melhores atalhos, atalhos mais interessantes, mas de uma forma geral, os atalhos Alt, os atalhos Ctrl e as teclas de função, elas são muito pessoais e elas são aprendidas no decorrer. Essa foi uma apresentação inicial do que o Excel faz, como que o Excel é organizado, para que a gente possa dar início ao estudo rumo à certificação em Microsoft Excel 2013. Eu espero que, se houver algum tipo de dúvida, algum tipo de contribuição, por favor, fiquem bastante à vontade. Vocês podem me localizar através das descrições que estão bem abaixo aqui no vídeo. Fiquem bastante à vontade para manter contato. Um grande abraço e até mais!